Sem água não existe vida e equilíbrio. E sem Mata Atlântica, o Brasil fica sem água. Portanto, é nossa responsabilidade construir uma formação sustentável. A instalação hidráulica esquematizada a seguir foi projetada para funcionar com um único diâmetro e pode operar tanto por gravidade sem bomba como com a bomba hidráulica. No desenvolvimento do seu projeto, considerando os níveis dos reservatórios constantes e desprezando as variações na equação da CCI para o funcionamento sem e com bomba, com HS em metro e Q em metros cúbicos por segundo, obteve-se HS igual menos 14,5 mais F vezes 18.428.524 vezes Q ao quadrado. Importante observar que aqui é a nossa carga necessária para a água percorrer a instalação com uma vazão Q. Aqui seria a nossa carga estática. Como ela é negativa, isso comprova que a possibilidade do escoamento sem bomba. Aqui é o coeficiente de perda de carga distribuída. Para cada vazão, eu tenho um coeficiente de perda de carga distribuída. Com a bomba escolhida, pode-se obter a tabela a seguir, a qual dará origem às suas curvas. Eu tenho a vazão em litros por segundo, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. HB em metro, carga manométrica da bomba, que ela pode fornecer ao fluido. E para vazão zero, que seria o nosso ponto de Chutoff, 76, depois 75, 71, 67,5, 62,5, 57,5, 51, 42,5 e 34. Rendimento, iniciando-se com a vazão de 4 litros por segundo. Rendimento de 32,5%, 52%, 62,5%, 72,5%, 76, 78 e 76. O meu rendimento máximo seria de 78%. NPSH requerido 2,5 metros, também iniciando com a vazão de 4 litros por segundo, depois 2,8 metros, 2,9, 3,1, 3,8, 4,6, 5,6. Aqui nós temos o reservatório de captação, fluido, vem por aqui, fecha essa válvula, ele não vai para a bomba, vem por aqui, volta e cai no nosso reservatório de distribuição. Agora eu fecho esta válvula, abro esta, o fluido vem, passa pela bomba e vem para o nosso reservatório de distribuição. Agora, atribuindo-se as vazões, só que essa vazão tem que ser em metro cúbico por segundo, e calculando o F, obtemos a tabela para a construção da CCI. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, todas as vazões em litro por segundo, e o HS, menos 14 em metro, menos 12,7, menos 8, menos 0,7, 9,3, 21,9, 37,1, 54,8, 75,2. Observem que ele deixou de ser negativo e passou a ser positivo. Então aqui eu tenho a minha vazão de queda livre entre 6 e 8 litros por segundo. Mas vamos visualizar isso através deste problema proposto. Agora, o que eu quero com esse problema? Pede-se a vazão da instalação operando em queda livre, o ponto de trabalho da bomba ao entrar em funcionamento na instalação, a verificação do fenômeno de cavitação, sabendo que o fluido transportado tem as seguintes propriedades: massa específica 998 kg por metro cúbico, pressão de vapor 2.332,4 pascal absoluta, que a perda de carga antes da bomba para a vazão do ponto de trabalho é igual a 3,2 metros e que a pressão atmosférica local é igual a 93.296 pascal. Tenho ainda como dados as curvas características da bomba, que nós teríamos o HB em função da vazão, aqui nós teríamos o rendimento da bomba em função da vazão, e aqui nós teríamos o NPSH requerido em função da vazão. Traçamos a nossa CCI, aqui está a nossa CCI. Aonde esta curva cruzar com a CCB, nós vamos ter o ponto de trabalho da bomba. Onde ela cruzar com o eixo da vazão, nós vamos ter a nossa vazão em queda livre. Mas podemos até responder as primeiras perguntas, no caso da vazão em queda livre e do ponto de trabalho da bomba, somente pelo gráfico. Para isso, nós teríamos no cruzamento da vazão com o eixo das abscissas, onde eu tenho as vazões, nesse cruzamento eu teria vazão de queda livre. Por quê? Porque com a queda livre, o meu HS seria 0, eu não tenho bomba. E aí eu calculo a vazão de queda livre. Já no cruzamento da CCI com a CCB, nós teríamos o ponto de trabalho da bomba. Descemos uma vertical e lemos a vazão
de trabalho. Puxamos uma horizontal e lemos o HB de trabalho. Subimos uma vertical até a curva de rendimento, puxamos uma horizontal para a esquerda, lemos o rendimento do ponto de trabalho. No cruzamento, aqui com a curva do NPSH requerido, puxamos uma horizontal e lemos o NPSH requerido. Para evitar as imprecisões das leituras anteriores, podemos obter as respostas anteriores através de cálculos. A vazão de queda livre é obtida pela equação da linha de tendência da CCI, onde impomos que o HS é igual a zero. Então, nós temos aqui a nossa equação da linha de tendência. Para vazão em queda livre, o HS é zero. Aí, colocando aqui zero, vamos cair numa equação do segundo grau que podemos resolver por Bhaskara. Então, nós teríamos a equação do segundo grau e teríamos menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado mais 4AC, seria, no caso, menos 4AC, deu mais, porque aqui é negativo, sobre 2A. Aí nós tiramos que a vazão de queda livre é 6,18 litros por segundo, coerente com o que foi mostrado no gráfico. Já o ponto de trabalho da bomba é obtido no cruzamento da CCB com a CCI. Nessa situação, eu vou impor que o HS é igual ao HB. Quando eu imponho que a equação da linha de tendência do HS é igual à equação da linha de tendência do HB, eu vou cair numa equação do segundo grau e, novamente, por Bhaskara, eu vou achar a vazão do ponto de trabalho. No caso, deu 13,1 litros por segundo. Olha, menos B mais raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Ora, mas por que ficou mais? Porque o C era negativo sobre 2A. Com esta vazão de trabalho na equação da linha de tendência da CCI, por que usamos a da CCI? Porque o R ao quadrado, o coeficiente de correlação, era 1, o que implica dizer que todos os pontos obedeciam à equação obtida. Então jogamos lá a vazão de 13,1 e vamos obter carga manométrica da bomba para o ponto de trabalho, que no caso deu 46,5 metros. Substituímos a vazão na equação da linha de tendência do rendimento e aí obtemos o rendimento do ponto de trabalho, que no caso deu 78,2%. Substituímos posteriormente na equação da linha de tendência do NPSH requerido e obtemos o NPSH requerido igual a 4,2. Para determinar a potência mecânica ou a potência nominal da bomba, devemos lembrar que seria gama QHB sobre o rendimento, onde a vazão, o HB e o rendimento são do ponto de trabalho. Por outro lado, devemos lembrar que o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Desta forma, entrando com os valores, a massa específica foi dada, 998 vezes 9,8 para achar o gama, a vazão do ponto de trabalho, que foi transformada para metro cúbico por segundo, por isso dividimos por 1000, a carga manométrica obtida no ponto de trabalho e o rendimento do ponto de trabalho. Obtemos uma potência mecânica, uma potência nominal da bomba, aproximadamente igual a 7.608,6 watts. Respondemos as primeiras perguntas do problema proposto. Aqui seria um fator importante observar o seguinte: será que essa bomba está trabalhando na faixa adequada? Vamos verificar isso? Ora, o meu rendimento máximo foi 78%. Com 78%, nós tínhamos uma vazão de 14 litros por segundo. 50% disso seria 7 litros por segundo. Então, quando eu obtive a vazão do ponto de trabalho 6,15, está abaixo dos 7 litros por segundo. Isso significa que, para essa situação de funcionamento, eu estaria tendo um problema de recirculação na bomba. Isso nos levaria a escolher uma nova bomba. Mas, como foi um problema proposto, nós vamos deixar por aí. Mas essa bomba não foi bem escolhida. Lembre, a faixa ideal de trabalho da bomba, eu pego a vazão do rendimento máximo, multiplico por 0,5 e multiplico por 1,2. Ela nunca deve estar abaixo de 0,5. Então, no caso 0,5, seria 7 litros por segundo. Então, ela nunca deveria estar abaixo de 7 litros por segundo. Por quê? Porque eu tenho o fenômeno de recirculação que danifica a bomba. E acima de 1,2, eu preciso verificar se não tenho cavitação. Se eu não tiver, sem problema nenhum. Mas essa seria a faixa ideal para trabalho. A nossa bomba não está bem escolhida para esse problema. Bom, vamos continuar agora. Vamos verificar em seguida o nosso fenômeno de cavitação. Consequências da cavitação. Olha, a cavitação estraga completamente, por exemplo, o rotor da bomba. E para a verificação da existência da cavitação, nós vamos ter que calcular o NPSH disponível. E esse NPSH disponível tem que ser maior que o requerido para não ocorrer o fenômeno de cavitação. Nós podemos
definir o que a gente chama de reserva contra a cavitação. Nós pegamos o NPSH disponível menos o NPSH requerido. E essa reserva, é claro que ela tem que ser positiva. Então, no nosso caso, nós temos os dados, a massa específica, a pressão de vapor, a perda de carga para vazão do ponto de trabalho antes da bomba e temos a pressão atmosférica. Por que a pressão atmosférica? Porque eu tenho que trabalhar com a pressão inicial na escala absoluta. Como no nosso caso a pressão inicial é a pressão atmosférica, na escala efetiva ela seria zero. A absoluta é a efetiva mais a pressão atmosférica, então a pressão inicial absoluta é a própria pressão atmosférica. Temos que adotar o NPS, o plano horizontal de referência no eixo da bomba. Por quê? Porque o fabricante, quando calculou o NPSH requerido, que era a carga da entrada da bomba absoluta menos a pressão de vapor sobre gama, ele adotou esse PHR. E nós vamos ter que comparar o NPSH requerido com o disponível. Então temos que adotar o mesmo plano horizontal de referência que ele. Então devemos adotar aí. A partir daí calculamos o NPSH disponível como sendo a cota inicial, mais a pressão inicial na escala absoluta, menos a pressão de vapor sobre gama, é claro, essa pressão de vapor já está na escala absoluta, menos a perda de carga antes da bomba. No nosso caso, acima do PHR positivo, então 9,5 mais pressão inicial absoluta é a própria pressão atmosférica, 93.296, menos a pressão de vapor que foi dada, sobre gama, eu peguei a massa específica, multipliquei pela aceleração da gravidade, menos a perda de carga antes da bomba que foi dada, 3,2, que vai nos dar um NPSH igual 15,6 metros. Um NPSH disponível muito grande, claro que não vai estar cavitando. A reserva seria o disponível menos o requerido, que vai dar 15,6 menos 4,2, que nós achamos o ponto de trabalho. Então nós temos uma reserva de 11,4 metros. Isso é muita reserva. Acima de 1 metro já estaria o ideal. Então, portanto, para esse problema, nós não temos o problema de cavitação, mas nós teríamos o problema de recirculação que danificaria a bomba de qualquer jeito. Através de uma formação responsável e sustentável, também combatemos a poluição e preservamos o nosso planeta. A mudança começa em nós. Qualquer dúvida, entre em contato com o Alemão através do e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Bons estudos!